Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo e neste momento quero compartilhar com você a palavra do Senhor para que você venha refletir sobre esta passagem e fazer um autoexame na sua vida do que você está vivendo e através do conselho bíblico você venha aí receber cura, venha receber aí fé para que você possa vencer os obstáculos. Mais um ano se inicia e nós precisamos das orientações de Deus para podermos tomarmos a atitude certa e saber que a vitória, quando assim nós entendemos que Deus tem para nós, no seu projeto, nós passamos a não murmurar, porque um dos maiores pecados é a murmuração, e nós passamos a crer que Deus fará tudo novo. O texto é em 2 Samuel, o capítulo 12, vou ler alguns versículos a partir do versículo 15, que diz assim: E Natã então voltou para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias tinha dado à luz a Davi, e adoeceu gravemente. Para explicar esse primeiro versículo, Natã voltou para sua casa, porque Natã tinha ido ao palácio e tinha tido uma conversa com o rei Davi. Passando para o rei Davi, através de Deus, que o rei Davi havia infringido a lei de Deus. O grande pecado que ele havia cometido, além de possuir a mulher de Urias, ele também havia planejado a morte de Urias. Ele tinha articulado isto. E quando isto consumou, Deus, que é justo e sua justiça plena, Deus então envia o profeta Natã para repreender a Davi. Davi, então, quando repreendido e ouve que quem causou o pecado foi ele falou assim: pequei contra o Senhor. Ele então pede perdão a Deus, se humilha e se arrepende com arrependimento verdadeiro. Deus então diz através do profeta: o Senhor perdoou o seu pecado. E diz mais: não morrerás. Mas visto que com este negócio fizeste com que o inimigo do Senhor blasfemaste, o filho que te nasceu morrerá certamente. Então Davi soube ali que a criança não ia viver. Então ele procurou jejuar, fazer tudo aquilo para que Deus voltasse atrás na sua sentença. Mas nós vemos que a criança realmente morreu. E ele então, sabendo que a criança havia morrido, ele então se levantou, ungiu-se, mudou a roupa, e ele entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor. Pediu pão, deram pão para ele se alimentar, pois ele estava jejuando. E Davi, então, algumas pessoas perguntam a ele: quando a criança ainda estava viva, você jejuava, e agora que morreu? E ele fala: ela não voltará mais para mim. Um dia sim haverei. E ele já está falando da eternidade. E nós vemos que depois disso, Davi, ele consolou a Betseba, se tornando seu esposo. E ao entrar a ela outra vez, ela deu à luz a um outro filho. E esse outro filho se chamou Salomão. O que essa história pode trazer para nós de instrução, de ensinamento, para que nós venhamos entender o plano de Deus? O ano de 2024 ficou para trás, nós estamos vivendo agora o início do ano de 2025 e sabemos que o lugar, a situação, ela não é que predomina. O que predomina é se a presença de Deus está. Se Deus aprova
se Deus realmente aprova um negócio. Nós às vezes pensamos que Deus está aprovando, mas quando falta a justiça, Deus reprova. Vemos que Davi não usou de justiça quando ele possuiu Betseba. E o texto não esconde, logo assim, antes dele casar, que diz, olha só, bem explícito aqui na palavra de Deus. Deus fala assim, e Natã então voltou para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias tinha dado à luz. Mulher de Urias, presta atenção no que está escrito aqui, mulher de Urias. Até então o que acontece? Davi está na perspectiva de receber uma grande bênção, que é seu filho, mas sendo que a mulher não é dele. O grande problema é a adulteração, adulterar. Adulterar é falsificar. É você querer ser dono de algo que aquilo não lhe pertence. Quando nasce Salomão, a mulher de Urias já é sua esposa. Houve então um reparo, um conserto. É interessante que muitas bênçãos que pensávamos queríamos receber, só que o fundamento, o que nós fizemos, os erros cometidos, eles contaminaram esta bênção. Esta bênção ficou contaminada. E nós, aos nossos olhos normais, naturais, não conseguimos enxergar. Mas se nós dobrarmos o joelho e for conversar com Deus, nós vamos ver que algo não está certo. Por mais que o nosso coração esteja entristecido por desejar aquela bênção, mas algo já está errado ali e precisa ser cortado, precisa ser refeito. E o que precisava aqui na vida de Davi era realmente um conserto, e Deus deu este conserto. Então, aplicando para você que me ouve, talvez você ficou frustrado por algumas coisas. Alguma coisa que você criou uma expectativa muito grande, um desejo muito grande de realização, não veio, não aconteceu. A Bíblia diz em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então faça um exame e você vai ver que realmente tudo aquilo que você esperava não estava no plano de Deus, porque havia coisas ali, muito tumulto, muita confusão, muitas coisas que não era realmente da vontade de Deus. Então precisa de um conserto, de um recomeço. E diz o texto bíblico que quando Davi e Betseba gera a Salomão, Deus diz, aqui o texto diz, a qual amou o Senhor. Deus deve amar os nossos projetos. Os nossos projetos, na verdade, tem que ser os projetos de Deus. Então entenda isso. Entenda que aquilo que você perdeu não era projeto de Deus. Deus tem um projeto melhor para a sua vida. Deus tem Salomão para a sua vida, porque Salomão Deus amou. Deus tem um projeto que Ele realmente já amou, e esse projeto Ele vai te entregar. E esse será virtude, será saúde para você, para a medula, para os seus ossos. Você terá um coração tranquilo, porque Deus tem o melhor para você. Então não fique frustrado com as perdas, mas creia no Senhor Jesus. Continue louvando, faça como Davi. Se ajeita aí, penteia o cabelo, se ajeita e vai louvar o Senhor. Porque Deus tem algo novo para você, que Ele ama e vai te entregar, e você realmente vai ser abençoado por Deus. Fique com esta palavra, Deus abençoe tua vida, tá? E firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque na obra do Senhor você tem recompensa. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo.